Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Eu estou gravando aqui na área das minhas flores, sabe? Porque aqui é mais tranquilo. Então, o vídeo de hoje é uma collab com a Soninha. E nessa collab tem várias participantes. E as participantes dessa collab são Soninha Souza, Rosana Xavier, professora Denise Ávila Rosa, Edu Lopes Loan, Nívia de Tudo Um Pouco, Portugal Elindo, Arte de Marleide, Cantinho da Clá Vida no Rancho, Fábio Bueno Soares de Oliveira, Vem que tem variedades que sou eu, Canal Fátima Oliveira, Miriam Souza, Isabel Brito Oficial, Bora pra Chácara com Giló, It's Márcia Quinzani, Rejane Gonçalves, Marli Souza Variedades, Sandra Nhoque Culinária Vlog, Rosilene Góes. Então, essas são as participantes desse vídeo de hoje. E eu convido vocês desde já, a hora que acabar de ver o meu vídeo e ir lá visitar o canal delas para ver o que elas responderam, porque vocês sabem, né? As perguntas são as mesmas, mas a resposta às vezes é totalmente diferente. Cada um tem o seu jeito de pensar, né? Então, no próximo segmento eu começo a responder as perguntas. Bem, pessoal, são 30 perguntas, tá? E eu vou começar a ler a primeira. O que está achando da collab com a Soninha e amigos? Bem, eu estou achando bem legal, né? Porque fazia tempo assim que eu queria participar dessa collab, mas não tinha tido oportunidade. E agora que eu fui convidada e tive a oportunidade de participar, estou achando bem legal. Achei também as perguntas bem interessantes. A 2. Quanto tempo tem o seu canal aqui no YouTube? O meu canal no YouTube vai fazer 4 anos, mês que vem, outubro, né? Dia 15 de outubro, dia do professor. A 3. O que te motivou a criar o canal no YouTube? Bem, eu já fazia artesanato há muito tempo, desde pequena, e já estava assim, preservando o lixo e reciclando e fazendo artesanato com lixo. Daí a minha neta perguntou assim para mim, falou assim para mim, ó, mãe, ó, vó, ó, mãe, né? Ela está sempre comigo, por isso que eu a considero mãe dela. Por que tu não cria um canal no YouTube? Mas é fácil de criar, eu posso? Ah, pode. Aí ela criou o canal e nós escolhemos o nome junto, né? E daí era Recicla Arto. Mas como eu gostava de fazer de tudo no canal, eu resolvi mudar o nome, né? Porque não era só reciclagem nem artes, né? Então resolvemos mudar. Aí eu fiz uma enquete com as amigas, dei várias sugestões de nome, mandei elas darem também. Aí a minha amiga falou assim, bota Vem que tem. Aí eu disse assim, Vem que tem? Será que não é melhor Vem que tem variedades? Aí ela concordou que era melhor e todo mundo gostou. E daí mudou para Vem que tem variedades. A 4. Quantos vídeos você posta por semana no seu canal no YouTube? Bem, tem semana que eu posto vídeo todo dia, tem semana que eu posto umas 2, 3 vezes na semana, às vezes posto uma vez na semana, e já passou assim um tempo em que eu estava com meu braço quebrado,
e outra época que eu estava com dengue, que daí eu passei assim umas 2 semanas sem postar, né? Mas normalmente eu posto bastante, às vezes até quase todo dia. As 5. Qual o seu nicho do seu canal? Qual é o nicho do seu canal aqui no YouTube? Bem, o meu canal é de tudo, né? Eu já disse, é de tudo. Eu posto tudo aqui no meu canal. Tudo que eu acho que é legal para fazer vídeo, eu posto. Então não tem uma coisa assim certa para postar. Antigamente tinha, era artesanato. Depois eu comecei a postar umas coisas e daí mudei. 6. Fale algo para os seguidores aqui no YouTube. Bem, o que eu posso falar para os seguidores é que muito obrigado por eles assistirem o meu canal, se inscreverem, me seguirem e dizer para eles que eles são muito importantes, porque se não tiver os seguidores não vai ter canal, né? Então, eles é que movem o nosso canal, né? Quanto mais eles assistem, quanto mais eles se inscrevem, comentam, deixam o like, mais o nosso canal cresce. Então, o que eu quero dizer é muito obrigado, muita gratidão. Eles são muito importantes, que continuem sendo, que continuem seguindo meu canal. E eu agradeço de coração. A 7. O que você gostaria que mudasse aqui no YouTube? Bem, eu estou mais ou menos satisfeita com o YouTube, mas tem uma coisa que eu acho que poderia mudar, que é a quantidade de horas para a gente se monetizar. Porque às vezes as pessoas têm muitos seguidores, né, muitos inscritos, tem mais até de que é o necessário para para motização no caso, mas não é monetizado simplesmente porque não tem horas. Então por isso que eu acho que as horas deveriam mudar, deveriam ter menos horas, tá? 8. Qual o seu objetivo no futuro aqui no YouTube? Bem, o meu objetivo é monetizar meu canal, né? Que eu monetizando meu canal, além de a gente ter um ganho, ainda vou levar o que eu sei para as pessoas, vou aprender também com as pessoas, que a partir do momento que eu ensino eu também aprendo. E vou postar as coisas que eu acho interessante, as dicas que eu já testei, deu certo. E vou ser útil ao canal e os seguidores serão úteis a mim, né? A 9. Qual o conteúdo que você mais gosta de assistir no YouTube? Bem, eu gosto de assistir quase tudo, né? Eu gosto de assistir, ouvir música, eu gosto de ver artesanato, principalmente da reciclagem do lixo, porque eles transformam o lixo numa coisa assim que às vezes fica muito linda, muito luxuosa, além de aproveitar e preservar a natureza. Eu gosto de ver vídeos de saúde, eu gosto de ver vídeos de culinária, eu gosto de ver vídeos de documentário. Eu gosto de ver praticamente de tudo, eu só não gosto de ver as coisas assim que agridem a natureza e o ser humano, né? Bem, gente, tive que dar uma parada porque tinha muito barulho vindo da praia, que eu moro bem perto da praia, né? E às vezes passa gente conversando ou fazendo arruaça, alguma coisa assim. 10. Você lembra o que você lembra
O primeiro vídeo que você assistiu? Não, não lembro. É assim, ó. Eu já, antes mesmo de montar meu canal, eu já era seguidora do YouTube, já seguia muita gente, canais daqui do Brasil, canais de fora, todos os tipos de assunto que me interessava, eu assistia bastante, já era inscrita em vários canais, eu só não tinha canal e nem sabia que podia ter. Mas eu já assisti há muitos e muitos anos, então por isso não lembro qual era o primeiro vídeo, né? Essa é a 10, né? Agora vamos ver a 11. Você lembra o que mais gostava de assistir na TV quando criança? Não, quando criança nós não tínhamos TV e morávamos num bairro onde quase ninguém tinha, praticamente ninguém tinha, pelo menos na vizinhança, nas redondezas. Então não assistia TV e não tinha nenhum desenho preferido, até porque não assistia, né? 12. A primeira TV que você assistiu era preto e branco ou a cores? Bem, eu assisti a primeira vez TV quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, na casa de uma vizinha, e era preta e branca. Número 3. Quando você era criança, seus pais colocavam horário para você assistir TV? Como já disse, né, nós não tínhamos TV, nem na vizinhança, nada, então não tinha por que eles colocar horário, né, já uma vez que a gente não tinha TV. 14. Quando você era criança, você tinha horário certo para ir dormir à noite? Horário certo não tinha, mas normalmente a gente dormia cedo, porque não tinha luz elétrica também, então a gente usava era a lamparina, e a lamparina fica muito escuro, não dá para fazer grandes coisas, só mais conversar, mas não chegava uma certa hora que batia o sono, porque não ia ficar conversando também uma boa parte da noite, né? E então não tinha nem por que botar horário, porque a gente mesmo por si só já ia dormir, né? 15. Você costumava acordar cedo quando era criança e por quê? Sim, acordava bastante cedo porque eu estudava de manhã. Seu primeiro ano na escola, você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos, porque antigamente aqui no meu bairro não tinha educação infantil. A gente entrava direto na primeira série, totalmente leigo, não sabia nem pegar num lápis. E só que tinha educação infantil nas cidades, nas pessoas com melhor poder aquisitivo. E daí então, o primeiro ano era com 7 anos, depois é que veio essa história de entrar com 6. Então eu comecei com 7. Você gostava de estudar quando você era criança? Sim, gostava muito, muito de estudar. Eu amava estudar, tá? E até quando tinha as férias, eu ficava bem triste e ficava torcendo para que acabasse logo para voltar às aulas. E naquela época as férias eram bem grandes, porque começava dia 1º de dezembro e terminava no dia 1º de março, com o início das aulas. 18. Você lembra o nome da sua primeira professora? Lembro sim, o nome da minha primeira professora era Dalmi, ela morava no bairro vizinho, eu acompanhei a vida dela toda, inclusive ela morreu bem cedo e se enterrou na véspera do meu casamento. Então, na mesma igreja que ela foi velada, eu me casei no dia seguinte.
Seus pais ajudavam, a 19, seus pais ajudavam você a fazer seus temas de casa? Era muito difícil porque eu não tinha pai, eu só tinha mãe. A minha mãe tinha muitos filhos, ela já era uma pessoa doente, já tinha que dar conta dos filhos, ensinar, cuidar, orientar. E daí era muito difícil ela ter que ficar ensinando a gente as tarefas de casa, né? Até porque eu não era, não tinha muita dificuldade de fazer a minha tarefa de casa e eu fazia com muito gosto, então nem precisava muito. Só quando era uma coisa muito importante que não tinha como eu fazer sozinha, mas a maioria das vezes eu fazia sozinha. 20. Quando você estudava, você chegou a tirar notas vermelhas no seu boletim escolar? Olha, eu não lembro de ter tirado notas vermelhas, mas acredito que devo ter tirado no primeiro ano, porque no primeiro ano eu rodei. Até porque eu não entendi até porque rodei. Porque eu achava que já sabia o suficiente para ir para o meu primeiro ano pós. Porque naquela época tinha o primeiro ano fraco e o primeiro ano forte. E eu achei que já sabia suficiente para ir para o primeiro ano forte. Aí quando chegou no ano segundo, eu pensei que eu ia para o primeiro ano forte, eu fui para o primeiro ano ainda. Então não lembro de ter tirado nota vermelha, mas deve ter tirado. Você precisou repetir de ano na escola? Quantos? Repeti um ano só e, como eu já falei, no primeiro ano. 21. Você precisou... Ah, tá. 22. O que seus pais poderiam ser diferente com você quando você era criança? Olha, eu acho que meus pais não tinham como ser diferente comigo como eu era criança, porque o meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha 6 anos e ele tinha 30. E tudo que ele pôde fazer, ele fez. A minha mãe ficou como mãe e pai, ela tinha muitos filhos, tinha problema de saúde e tudo que ela pôde fazer, ela fez. Ela nos cuidou, ela nos ensinou, ela nos orientou, nos orientava muito bem, muito bem. Ela sempre dava conselho para gente e nunca foi uma mãe de passar a mão na cabeça da gente. Ela sempre dizia que quando que se a gente brigasse era porque queria, porque quando um não quer, dois não brigam. Ela dizia que a gente não devia fazer para os outros o que não queria que fizesse para a gente. Ela dizia que a gente tinha que ser honesta. Ela assim nos ensinou muito e muito bem. Então ela não tinha como fazer melhor do que ela fez. Ela fez muito bem. Eu sou muito grata por isso. O que eu sou hoje é graças à minha mãe. E eu acho que ela fez o que pôde e o que não pôde, entendeu? Então, pode ser que se meu pai não tivesse morrido, as coisas fossem um pouquinho diferentes, melhorassem um pouquinho mais, porque era duas pessoas a ensinar, duas pessoas a criar, duas pessoas a orientar, então podia ser que fosse um pouquinho diferente, mas eu acho que eles fizeram tudo o que podiam e se não fizeram mais, porque não tiveram oportunidade, porque meu pai não teve culpa de morrer e minha mãe não teve culpa de ficar sozinha. Então eu acho que tudo que ela podia fazer, ela fez. 23. Você frequentava uma igreja quando era criança? Qual? Sim, eu frequentava a igreja católica, porque a minha mãe era católica, eu fui criada na igreja católica, fui batizada na igreja católica, eu fiz a catequese, eu fiz a comunhão, eu me crismei na igreja católica e eu me casei na igreja católica. 24. Você lembra que idade você tinha quando foi dormir no seu quarto sozinha? Olha, nunca fui dormir no meu quarto sozinha porque a gente não tinha um quarto para cada um, eram muitos filhos. Se tivesse um quarto para cada um, teria que ser 7 quartos, 8, né? Porque ainda tinha um quarto da minha mãe, né? No começo do casal, até 6 anos,
tinha o quarto deles, eu lembro, no Orvalho, não, na Esplanada e no Morro da Fumaça, eu lembro que tinha um quarto deles. Na Esplanada tinha outro quarto que devia ser o nosso, não lembro do nosso quarto. Eu lembro da cozinha, eu lembro da sala, eu lembro do quarto da minha mãe, mas não lembro do nosso quarto, mas devia ser o quarto de todo mundo e todo mundo dormia sozinho, junto, então não tinha como dormir sozinha. E na Morro da Fumaça tinha 3 quartos, um era da minha mãe, outro podia ser que fosse dos meus irmãos e outro da minha irmãzinha e minha irmãzinha bebezinha, né? Então eu nunca dormi sozinha, a não ser quando era já a mocinha, assim, a adolescente, não, nem adolescente, eu acho que quando era adulta já. Você lembra quantos anos você tinha quando deixou de tomar mamadeira de leite? Também não lembro, mas acredito que deixei de tomar cedo, porque como eu disse, a minha mãe tem 7 filhos, tudo escadinha, um atrás do outro. Quando um estava na barriga, o outro estava no colo, o outro estava puxando a saia dela. Então, à medida que a gente ia crescendo um pouquinho, tinha que deixar de tomar leite, porque às vezes era difícil até de ter o leite para o bebezinho mais moço. Então, com certeza, a gente deixou de tomar leite muito cedo. 26. Quando criança, você tinha medo de dormir sozinha no seu quarto? Como já disse, a gente não dormia sozinha no quarto porque tinha muita criança e não tinha como ter um quarto para cada um. Então não tinha nem como ter medo, né? 27. Você lembra com quantos anos você começou a tomar seu primeiro banho sozinha? Não, eu não lembro quando eu tomei o meu primeiro banho, mas acredito que muito cedo, porque como eu já disse, a minha mãe tinha muitos filhos, era tudo uma escadinha. Então, à medida que a gente ia crescendo mais um pouquinho, a gente ia ter que se virar sozinha, né? Porque ela tinha tanto filho menorzinho para dar banho, que daí a gente tinha que se virar sozinha. Com certeza ela botava água, dava roupa pra gente. E a gente ia se tomava banho sozinha e ela talvez ajudasse um pouco, né? Mas eu acho que muito cedo, acho que uns 3 para 4 anos, eu acho que ela já tinha que começar a tomar o banho um pouco sozinha, né? Porque ela tinha os outros para dar banho também, que eram menores. E é isso. 28 não tem, tá? Eu não acho aqui a questão 28. Aí tem a 29. Fale uma lembrança sua quando você era criança. Eu tenho bastante lembrança de quando eu era criança. Algumas boas e outras ruins e traumáticas. Então eu vou começar a lembrar de coisas boas. Quando a gente morava no Orvalho, a gente morava no lado da casa de uma senhora chamada Dona Mabile. Ela era italiana. Ela tinha engenho de garapa e de melado. Então a gente ia lá para o engenho ver eles fazer garapa e melado e a gente se deliciava com aquele melado. Era maravilhoso ver eles fazer melado e comer aquele melado. Daí ela fazia uns puxa-puxa e dava pra gente, nossa, que coisa boa. E eu também sou igual uma formiguinha, né? Adoro doce. Então essa é uma lembrança muito boa. E tem outras também, sabe? Porque a gente não tem só lembranças ruins, a gente tem lembranças boas também, né? Então essa era uma. A 30. Para finalizar, deixe uma mensagem ou um poema. Eu ia falar um poema da Cora Coralina, porque eu gosto muito da Cora Coralina, né? Acho que ela foi uma mulher incrível. Tinha uns poemas assim que fazia a gente refletir bastante, mas eu resolvi fazer uma mensagem, falar com minhas próprias palavras. Eu quero deixar para os meus seguidores que estão assistindo esse vídeo, que dizer para eles que a gente deve sempre ter Deus no coração. Tudo que a gente fizer deve colocar Deus,
deve ser muito grata a Deus, nunca se revoltar contra Deus, porque quando as coisas não dão muito certo como a gente queria, mas não é porque Deus não ajudou, é porque Deus viu que aquilo ali não era presente e que Ele tinha outros planos para a gente que era mais apropriado, só que a gente não conseguiu ver qual eram esses planos, né? Então deve aceitar e ainda agradecer a Deus, porque Deus sempre está com a gente. Outra coisa que eu acho que é muito importante também é as pessoas observar as coisas simples da vida e apreciar muito as coisas mais simples da vida, porque são essas coisas que nos dão uma felicidade. Por exemplo, apreciar a natureza, apreciar o canto dos pássaros, apreciar uma florzinha que às vezes nasce toda perdidinha lá no meio do mato, que às vezes tem uma beleza incrível, apesar de parecer que é mato, de estar lá sozinha, mas ela tem um propósito, porque ela não nasceu ali sozinha. Ela nasceu através da ação do vento, ou da chuva, ou dos passarinhos, mas foi Deus que permitiu isso. Então, aquela florzinha ali, ela pode de repente até nem ser uma pinha, ser um remédio muito possante que ajude muitas pessoas a melhorar na sua saúde. Então vamos apreciar as belezas da vida, vamos colocar Deus nos nossos corações, vamos agradecer a Deus por tudo, ser muito grato, agradecer a Deus por um novo dia, agradecer a Deus por o pôr do sol e às vezes até agradecer a Deus pela chuva, porque a chuva também é importante. Claro, quando ela vem demais, faz estragos, né? Mas tudo que é demais é assim, né? Faz estragos. Mas ela também é importante, que vai abastecer os mananciais para a gente ter água, que a água é importante. Então é isso. Sempre ter Deus no nosso coração, botar Deus acima de tudo e agradecer. Agradecer muito, muito mesmo. Então, muito obrigada por assistir. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, porque eu não sei a hora que vocês vão ver o meu vídeo. E fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Ah, e não esqueça de ir no canal das amigas, verificar o que elas responderam. Até um próximo vídeo.